blogueirinho tirando selfie, os parceiros correndo para trincar o abdômen e universitário matando aula. Essa daqui é a avenida mais paulista da cidade. Estamos aqui hoje na Avenida Paulista para falar sobre um assunto muito importante: taxa. A taxa das blusinhas, a taxa dos atletas e imposto sobre herança. Vamos ouvir a opinião do povo. Esse aqui é o Povo Fala, do Que Conta é Essa. Bom, meu amigo, estamos com o Matheus. Tudo bom, Matheus? A gente vem aqui na Avenida Paulista e pergunta a opinião das pessoas sobre os temas públicos que importam à sociedade. Então vamos fazer 3 perguntas. Primeiro, foi dito lá a chamada taxa das blusinhas. Rock and roll demais. Sobre a tributação em cima, né, das importações, principalmente chá e Shopee, que o pessoal chamou de taxa das blusinhas. Você conhece, tem uma opinião sobre o assunto? Eu acho que não tenho muita opinião a respeito disso não. Acho que não sei se deveria ser cobrado ou não tenho um conhecimento para isso, mas eu gostaria que não fosse, né? Mas eu sei também que é para poder tentar talvez fortalecer o mercado interno, né, brasileiro e tal, em relação ao mercado externo que é mais forte, né? Acredito que seja por isso. Tem imposto, vai taxar, e se tá todo mundo reclamando, tinha que todo mundo se juntar, ir pra rua, fazer a revolução acontecer aí, pra gente poder não ficar reclamando de estão taxando as minhas blusinhas, mas a comida também tem imposto, mas tudo tem imposto. Então não é mais fácil todo mundo se unir para tentar acabar com isso, ao invés de ficar reclamando na internet? Eu acho que acaba atrapalhando bastante, principalmente o pequeno empreendedor, que geralmente depende muito dessas compras em quantidade, né, maiores, para poder revender aqui no Brasil, já que a indústria nacional não tem muitas vezes o porte suficiente para poder comprar, então para poder produzir, na verdade. Então eu acho que esse protecionismo absurdo em questão de taxas, eu acho que às vezes pode até ser pior para a economia do próprio país. Porque a população mais pobre consegue comprar as coisas bem mais barato e agora o governo, infelizmente o governo federal, quer taxar tudo aqui no Brasil, né? Até se bobear essa gravação que você está fazendo, vai querer taxar também. Pelo que eu li superficialmente, eu acho justo essa taxação por causa das empresas nacionais. Então, assim, elas são prejudicadas, elas pagam todos os impostos e essas empresas internacionais simplesmente são isentas. Então, assim, claro, para mim favorece, eu como usuário, para mim seria muito bom, mas eu tenho que pensar no bem comum, no nosso país, né, na economia. O problema da era da informação é que a gente tem muita opinião mal informada. A gente precisa ter a seguinte clareza ao discutir o tema. Primeiro, as blusas feitas no Brasil, por empresários brasileiros, por trabalhadores brasileiros, é taxada. O que chega da China, não. É isso que a gente quer. A gente quer que a fábrica brasileira seja taxada e a da China não. Tudo bem, a gente compra em primeiro lugar a blusa mais baratinha da China e depois a gente mesmo não tem emprego aqui. A gente tem que fazer essa pergunta como um todo, porque não adianta num sistema a gente olhar só uma parte e não considerar o todo. Eu acho que, na verdade, assim, a minha opinião é que a gente precisa refletir sobre o pacto que a gente quer. De fato, o impasse é esse. A gente pensa agora no consumo imediato, no ganho de bem-estar, o que é muito relevante, ou a gente pensa na projeção do país de longo prazo. Eu acho de verdade que a gente podia baixar os impostos sobre consumo para melhorar tanto o padrão de vida dos trabalhadores que fazem esse consumo, quanto também dos empresários brasileiros para impulsionar suas vendas e seu negócio. Mas não dá para isso conviver ao mesmo tempo com o sistema brasileiro, em que a gente tem um dos juros mais caros do mundo, enquanto toda a Ásia, todo o resto do mundo consegue se financiar de um jeito barato, o empresariado brasileiro não consegue, o empresariado brasileiro da base não consegue funcionar. Agora que passou as Olimpíadas, né, foi discutido uma questão sobre o imposto, que era se o prêmio dos atletas, né, eles deveriam ser ou não taxados com imposto de renda. Qual que é a sua opinião? Os prêmios devem ou não ser taxados? É justo descontar o imposto de renda, porque nós pagamos imposto para tudo, desconta de tudo de nós. Tudo que a gente come, consome, é descontado imposto. É justo descontar deles também. Então, realmente, a Receita Federal faz o papel dela, de cobrar os impostos de todo mundo, meu, seu, do cidadão qualquer. Mas eu achei justo quando o governo editou uma medida provisória isentando, inclusive, do prêmio em valores, né? Porque eu acho que é um incentivo
A gente sabe que esses atletas que vão para lá dão sua vida para fazer exercício, para praticar, enfim, e muitos deles, a maioria, não tem recursos para isso. Então eles precisam realmente desse incentivo, principalmente inclusive do Bolsa Atleta, né, que o pessoal estava falando muito, que houve um tempo que ficou sem reajuste aí no governo atual e acabou reajustando e aí a gente viu que a maioria dos atletas estavam até agradecendo pelo governo atual de ter realmente reajustado o valor do Bolsa Atleta. Eu acho que é isso. Então, essa questão ela é muito complicada, porque os atletas eles estão lá participando da Olimpíada, representando a nossa pátria, o nosso país e tudo, tem o prêmio deles que eles recebem. Só que como em todo lugar na nossa sociedade capitalista, tem imposto. Então, infelizmente, se tem que cobrar imposto de qualquer pessoa que está trabalhando, por exemplo, eu mesma pago imposto, então acho que nada mais justo de cobrar imposto de todo mundo, ou então tirar logo isso e a gente viver numa sociedade onde não tem imposto para ninguém. Eu acho que tem condição de isentar nesse caso, o que é muito específico, mas não acho que é o fim do mundo taxar esse prêmio dependendo do valor que eles forem. Por que não? Mas eu acho que a pergunta é outra. É por que a gente discute taxar ou não prêmio de atleta, mas não discute o fato de não taxar dividendo, vários títulos financeiros portadores são isentos. Acho que essa que é a pergunta, né? Agora, com a discussão da reforma tributária, iniciou a conversa sobre tributação sobre herança. Hoje no Brasil, as heranças são tributadas entre 4% e 8%. Em outros países, como Estados Unidos, Japão e Europa, eles são tributados entre 30% e 40 e poucos por cento. Qual que é a opinião do senhor? Deve mexer, deixa como está, se mexe, para que lado? Eu acho melhor não mexer. Porque tem que ver, é uma coisa assim, a gente tem que ver direitinho para tomar a atitude certa, a decisão certa, para depois a gente mesmo, quer dizer, não fazer aqui naquele de dar, de não se enforcar com a mesma corda, sabe? Na minha opinião, eu acho que não mexer é melhor. Eu acho que tem que taxar mesmo. Grandes fortunas, os bilionários, as pessoas mais ricas assim, eles têm que ser taxados de forma diferente também. Em termos de valores, a partir de quanto você acha que deveria ser taxada a herança? Nossa, não sei, um valor assim, sei lá, mais de 10 milhões, não sei. Assim. Perfeito. E a alíquota máxima, na sua opinião também, né? Quanto que deveria ser a alíquota máxima do imposto de herança? Porcentagem? Isso. Não sei atualmente quanto é que é. Hoje a alíquota máxima é 8%, né? Só a título de comparação, o imposto de renda sobre pessoa física, trabalhadores, hoje o máximo é 27,5%. Né? Então acho que seria mais ou menos esse valor, então, para ficar dentro, né, do... Eu acho que tem que cobrar mesmo, não tinha nem que existir milionário aqui, entendeu? A nossa sociedade tem gente que tá morrendo de fome aí todo dia, sendo que tem gente que tá aí só recebendo dinheiro do pai, recebendo dinheiro porque é filho de quem era do exército, aí não casa porque senão vai perder a herança. Então se for pra taxa, taxa, a pessoa tá ganhando dinheiro lá e tá coçando, não tá fazendo nada, não tinha que existir. Se pegasse esse dinheiro e dividisse para todo mundo, ainda essas pessoas iam continuar ricas e quem não tem dinheiro ia ter pelo menos alguma coisa para poder viver, né? Imposto sobre herança, eu acho que dependendo da pessoa, como eu falei, o imposto de 27% universalmente eu acho que é um pouco demais, porque muitas vezes cai, por exemplo, em cima de pessoas mais pobres, pessoas de classe média até, enquanto pessoas mais ricas elas têm muito mais facilmente a condição de poder simplesmente mexer os negócios delas para outros lugares, mexer os pauzinhos delas para poderem jogar o dinheiro em paraísos fiscais, então acaba se tornando um pouco inviável. Então eu acho que até em questão de pessoas mais ricas, né, até que as pessoas dizem muito dos bilionários, trilionários, né, eu acho até um pouco mais justo em questão de impostos, né, porque querendo ou não eles vão conseguir ter uma renda um pouco mais bem maior do que uma pessoa comum para poder deixar de herança para os filhos, mas eu acho que quando se trata de, por exemplo, uma classe média e baixa média, eu acho que é um pouco exagerado, eu acho que é uma questão do governo rever isso, eu acho que não dá para ser um valor muito exorbitante.
Tem que aumentar, com certeza. Eu acho que 40% tá baixo dependendo do valor. Podia ser até mais. Considerando esse índice bem superior lá fora, comparando com o Brasil, eu ainda acho que, no mínimo, tinha que manter, não aumentar. Porque é um imposto alto. Se você pegar um valor de um imóvel, 3, 4% é muito alto em relação a você pagar uma blusinha, por exemplo. Então, imóvel, essas coisas, então 3, 4% representa muito. Então, eu acho que deveria manter, no mínimo, não aumentar. Geralmente, quem defende que não deve haver imposto sobre herança, ou que deva ser muito baixo, geralmente essa pessoa se declara liberal. Então eu vou querer citar aqui um autor liberal do liberalismo político chamado Tocqueville. Ele escreveu o seguinte: ninguém deveria ser impedido de poder formar patrimônio para o seu filho, para suas próximas gerações, mas também ninguém deveria ter o direito de herdar mais do que o necessário para viver. É claro que ele não define esse conceito é indefinível, é impossível fazer isso. Mas o ponto é, hoje a gente vive num país em que no máximo as heranças são taxadas a 8%. Aqui em São Paulo está escrito lá que é 4%, mas se a gente for ver para valer, muitos ali são 2%, 3% ou até menos. Nos Estados Unidos, berço do liberalismo, é 40%. No Japão, é uns 43%, 44%. Então, quer dizer, 10 vezes mais do que a gente aqui. Não é de se surpreender... Esses países comunistas. Não é de surpreender. A colega aqui, venha para a próxima entrevista. Não é de surpreender depois que com toda essa fabricação jurídica, a gente tem um dos países com maior desigualdade. A própria lei está projetando isso, né? Perfeito. Bom, última pergunta, né, Vitor? Você ouviu o termo privatizar os ganhos e socializar as perdas, né? O que você acha? O que você acha dessa ideia ou desse conceito? Vamos dizer assim? É uma coisa muito utópica você pensar que existem certos aparatos do Estado que servem só para cair no déficit e ser usufruídos pela população, né? Porque, querendo ou não, tudo no fim das contas, alguém precisa ser pago. Então não dá pra gente querer muito que, por exemplo, serviços nacionais sejam só estatais e que tipo, vamos aumentar o imposto e lidar com o prejuízo porque no final o que importa é o bem da população. Não, porque tipo, no fim das contas não é assim que funcionam as coisas. Mas eu acho que é uma questão de realmente rever cada uma das empresas, cada uma das situações e ver, tipo, não é todas as empresas privadas que precisam de auxílio público e também não é todas as empresas públicas que precisam necessariamente de auxílio privado, né? Eu acho que é mais uma questão de você ver cada causa e ver qual que é a melhor opção para cada uma, porque não dá para privatizar tudo, mas também não dá para você querer estatizar tudo, que nenhum dos dois extremos funciona, sabe? Então, é a mesma coisa que eu falei aqui até agora, né? Tá todo mundo sempre reclamando. Enquanto o rico ficar mais rico, o pobre ficar mais pobre e a gente tá continuando reclamando. Era mais fácil todo mundo se juntar, ir pra luta, pra fazer acontecer. Assim, não ia ter mais do que ficar reclamando, não ia ter mais do que ficar discutindo nem na internet, muito menos essas pautas no governo que eles só ficam discutindo aí pra fazer corte no TikTok e viralizar aí na internet. É o lema do capitalismo. É o lema do que a gente vive. Rapaz, o problema é que, de novo, eu não quero cair em populismo, né? Solução simples para problema complexo. Quando a gente fala de socializar perda e privatizar ganho, a primeira coisa que vem à cabeça é a tragédia, o que deixa a gente chocado quando a gente vê dinheiro público dos nossos impostos fazendo salvamento de bancos. Geralmente é isso que vem à cabeça. A princípio, isso parece um crime político, né? Isso choca todo mundo que vê. Mas se a gente for ver, o sistema financeiro, que é aquele que faz os intermédios do dinheiro entre a gente, ele não pode acabar, senão vai ficar pior ainda pra gente. Beleza, então a gente tem uma situação em que é impossível a gente deixar de ser refém dos bancos. Eu acho que a gente deve corrigir o sistema pra gente não ficar refém de poucos bancos e a maioria privada. Se a gente consertar isso, aí tá tudo certo.